Fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos itens 5, 6 e 7. Vamos fazer a prece inicial. Aí eu vou apresentar para vocês um vídeo sem som, que será o mesmo vídeo apresentado no final. Depois vocês vão saber por que é com som e sem som, tá bom? E a exposição do conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre o resumo histórico e cultural dos surdos, uma atividade de avaliação, uma atividade para que a gente faça uma troca, uma interação para saber se ficou entendido, né, se tem alguma dúvida. E depois a apresentação do vídeo aparece final. Tudo bem? Então tá. Vamos então ao nosso Evangelho. Amar ao próximo como a ti mesmo, capítulo 11. Dai a César o que é de César. Os fariseus tendo-se os fariseus tendo-se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retiraram. Escrito por Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Aí vem a explicação de Kardec no item 6 e 7, que é curtinha, mas muito interessante, que vai de acordo com o que a gente vai conversar hoje, muito interessante também. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque, conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. No item 7, Kardec continua: Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Depois eu vou fazer um comentário, quando a gente começar a falar sobre a parte histórica e cultural dos surdos, que está bem de encontro com essa explicação de Kardec
no dai a César o que é de César. Ok? Vamos então fazer a nossa prece inicial? Abrir ali a porta para Gisele, tá chegando? Então, vamos reunir nossos pensamentos em um só, nesse momento, e darmos início ao nosso curso de Libras, nesta casa tão acolhedora, Sociedade Espírita Sem Fronteiras. Dizendo assim: Mestre amado, querido Jesus, nos encontramos aqui mais uma vez em seu nome para tratarmos do acolhimento aos nossos irmãos que não ouvem, para aprendermos a como respeitá-los, a como amá-los, a como aceitá-los do jeito que são. Santo Mestre, possamos fazer de suas lições o nosso dia a dia, para que a cada dia aprendamos um pouco e possamos chegar aonde tu chegaste. Assim poderemos. Querido Jesus, bom amado Mestre, abençoe esse momento em que estamos aqui reunidos, todos nós, encarnados e desencarnados, nessa nova aprendizagem. É tudo novo, tudo encantador, que possamos encarar esse encanto como um desafio para nós mesmos. E assim, sob a luz dos nossos amigos espirituais, iniciarmos a nossa segunda aula do curso de Libras, rogando muita paz e muito amor para toda a humanidade. Graças a Deus. Queridos, eu vou, antes de passar o vídeo, boa tarde para quem chegou agora, a listinha de presença está passando, aí quem já veio na aula passada, é só colocar a data 14/4 do lado, e quem não veio, 14/3, desculpa, já estou meio adiantado. E quem não veio, colocar os dados direitinho, tá? Bom, eu gostaria de, antes, para não esquecer, porque eu fiquei assim tão feliz quando comecei no domingo elaborar a aula de hoje, e aí eu fui olhar o Evangelho, né, essa parte que a gente combinou de toda vez a gente abrir o Evangelho, fazer uma leitura, para a gente manter um ambiente harmonioso no nosso curso. E qual não foi minha surpresa de ver, nesse último parágrafo que Kardec coloca, sobre os ensinamentos de Jesus, né, nesse princípio que ele diz que é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que possa causar a ontem, toda a violação de interesse. Tudo bem, sobre a questão do tributo. Mas essa frase, proceder para com o outro do mesmo modo como eu gostaria que procedesse comigo, é o que nós estamos iniciando aqui. E vocês vão ver ao longo da aula de hoje, que é uma aula teórica, tá? Vai ser um pouquinho extensiva, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude, porque a história dos surdos é uma história longa, então eu peguei vários pontos para a gente poder sintetizar. É interessante que foi realmente de encontro também com a questão do respeito aos direitos de cada um. Gravem isso que eu estou falando, que vocês vão entender o porquê. Preserve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que respeitem os seus. Só isso. Guarda essas frases, as últimas frases declaradas por Kardec, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ok? Só para guardar. Então, vamos ao nosso vídeo. Cadê o pendrive? Peraí. Está perdido? Ah, sim. Ok. Já aprendi. É a história de espíritos e ensinamentos. Você já copiar o computador? Ah, ótimo. Você sabe porque depois eu edito e boto ele em cima do vídeo, tá grande. Ótimo.
Ele tem álcool? Eu vou ter que tirar o áudio primeiro. Assim que começar, tiro o áudio. Isso, pode deixar. Atenção ao vídeo.
Gostaram do vídeo sem som? É interessante o vídeo sem som. É interessante isso Também. O que mais é interessante? Além de silêncio, o que mais vocês acharam interessante ao ver esse vídeo? É mais interessante? Prestar mais atenção por quê? Apure o sentido da visão. Porque você não está ouvindo, então você tem que visualizar com mais atenção para tentar entender o que está sendo passado. Tem mais ou menos uma ideia do que seja? Alguém conseguiu captar um contexto? Qual o contexto, Carla, que você conseguiu captar? Na Alemanha, eles começaram a trabalhar com tudo da localização. Na França, eles começaram a trabalhar com tudo da livro. No tempo que foi essa briguinha ali, até que lá no Congresso, né, nós tentamos chegar ao consenso, mas aí botaram a Libra para escanteio e a localização, né, teve uma sobrecoisa. Certo. E aí ela passou uma. Ela fez assim, né? Os anos foram passando. Exato. Ó, o tempo foi passando. Ó. Ela finalizou o tempo passando. E as pessoas, né, a comunidade, de certa forma, apoiou mais a Libra, porque foi obrigada a localizar, é uma coisa que, né, para eles é um pouco mais complicado. E aí, em 2002, a gente fez o Brasil, né? Muito bem, Carla. Parabéns. Fez um resumo. Isso. Oralizar. Ela finalizou a oralização. Ó. A Carla falou vocalização. A Glória falou oralização. Mas é isso mesmo. A gente vai entendendo os termos. Oralização. Libras. Vai entendendo. Libras. Mas a Carla fez um resumo do contexto muito bom. Então, quer dizer, visualmente, e até por conta da gente estar tendo um contato maior, conversar um pouco mais sobre isso, a gente já conversou anteriormente algumas coisas, deu para, no visual, deu para entender, mesmo não sabendo exatamente o que ela estava falando em Libras. Mas deu para entender o contexto, tá? No final vocês vão ouvir, tá? E aí a gente compara mais ou menos a ideia que cada um teve, para ver se realmente está de acordo, ou se pode acrescentar mais alguma coisa, enfim. Então, a gente vai fazer hoje uma parte teórica, porque esse início do curso, não adianta nada a gente já iniciar aprendendo livros, que eu sei que, de repente, vocês querem muito isso, estejam até ansiosos para chegar a esse ponto, mas antes da gente começar propriamente a prática da língua, né, conhecer a gramática da língua, é preciso que vocês conheçam a história da pessoa surda. Que não é uma história de 2002 para cá. Ali no vídeo vocês já viram que, caramba, tem anos lá atrás. Né? E realmente é a vida da humanidade. Tudo está na humanidade. Então ele vivenciou tudo isso. Então, vamos lá. Quando nós ouvimos a palavra surdez, associamos a alguém que não ouve, consequentemente não fala. Certo e líquido, né? Quando você ouve a palavra surdez, surdez é porque é uma pessoa que não fala e não ouve. Ponto final. Certo? É interessante pontuar que o conceito dessa palavra surdez vem atravessando transformações históricas ao longo do tempo. Há uma tradição médico-terapêutica que vem influenciando há muito tempo a definição de surdez a partir do déficit auditivo e da sua classificação. A pessoa é deficiente auditiva. Vamos levar no médico, o médico vai fazer um exame de audiometria para aferir qual é o tipo de classificação da deficiência auditiva dessa criança. Se ela é leve, moderada, severa, profunda, pós-lingual, pré-lingual, congênita, um monte de termos médicos, tá? Que hoje em dia a gente vivencia isso, hoje tem muito isso,
Então, a palavra surdez, ela está mais associada a essa questão médico-terapêutica. A orelha é o aparelho auditivo. Está faltando o que nele? Tem alguma coisa atrofiada lá dentro, a minha criança não ouve, a minha mãe não ouve, o meu tio não ouve, meu amigo não ouve. Por quê? É a orelha, é o foco orgânico, terapêutico, de cura. Ok? Até aí? E isso prejudica, pois não. Quem nasce surdo? Tá. Surdez não fala e não ouve. Por enquanto você vai ficar com esse conceito. Tá, ó. Surdez, eu sei o que você está querendo perguntar. Você vai ter essas respostas hoje, ao longo do curso. É só a gente ficar com essa ideia. Surdez, não fala e não ouve. E para os médicos terapeutas, dentro de uma visão patológica, dentro de uma visão clínica, o surdo é aquele que tem deficiência auditiva. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ter aparatos, artefatos que façam ele falar, ouvir. Exatamente, Rodrigo. Surdez e surdo são coisas diferentes. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem essa visão clínica terapêutica, a gente prejudica o outro lado da pessoa surda, que é o quê? A relevância dela no contexto psicossocial, a sua cultura, como ela se sente nesse meio. Né? Eu estou ali, estou sendo robotizada, vou enfiar um monte de prótese no meu ouvido, vou fazer implante coclear, porque minha família quer que eu ouça. E às vezes a criança não tem nem noção disso e vai passando por todo esse processo durante a vida dela toda, até chegar o momento em que ela encontra um grupo de estudos finalizantes, se apaixona e não quer mais saber do aparelho de ouvido. Ela quer saber de Libras. Vocês vão saber por quê. E o que acontece? O surdo, por vivenciar esse déficit de audição, que impede de adquirir naturalmente uma língua oral, auditiva, claro, ele passa a ter o quê? A construir, a ter um desafio de construir a sua própria identidade a partir dessa diferença. Vocês se coloquem, agora vamos nos colocar, como diz o Evangelho, no lugar da pessoa surda, que não ouve. A gente pode tentar imaginar, a gente não ouvir, porque é uma experiência que a gente não tem, tá? Mas vamos tentar imaginar estar no lugar dessa pessoa surda, que não está ouvindo, que usa uma prótese auditiva, mas a pessoa fala ali, ela tem dificuldade de entender a articulação que ela fez, ou ela não entendeu muito bem, e ela disfarça, sorri, dizendo que está entendendo, mas ela não entendeu. Né? Como é essa construção dentro desse espírito? Então já começa por aí. O porquê nascer surdo. Já é uma prova grande para esse espírito que vem, reencarna como surdo, e enfrenta todos esses problemas sociais que vocês vão ver, e culturais. E aí, continuando. Meu Deus, eu sempre estou pensando errado. O sujeito surdo preenche a sua história. A história do surdo, ele apresenta quadros de muito sofrimento ao longo do tempo. À medida que a sociedade se referiu a ele apenas pelo que lhe falta, a deficiência auditiva, veio atribuindo a ele também o quê? A incapacidade de aprender e de se socializar. Ah, ele não ouve, não fala, ele não pode fazer como a gente faz. A gente ouve e fala, a gente se vira, a gente é descolado. Ele não vai ser descolado, ele não vai conseguir. Esse quadro aqui foi feito por uma comunidade surda até o ano 2000. E é um desenho que eles retratam, eles até dão o título de um grande calvário do surdo. Né? Que sofrimento que eu passei. Se a gente for analisar cada quadro desse que a gente vai ver aqui, mais ou menos,
vocês vão ver o quanto foi difícil mesmo para o estudo chegar até onde chegou, até onde conseguiu, né, conquistou o que tem conquistado agora. Então, aqui, vou até me aproximar mais um pouquinho, colocar o óculos. Nós temos aqui no início, esse homenzinho aqui de verde, 500 anos antes de Cristo, Platão e Aristóteles. Aristóteles já dizia, quando o homem não pode falar, não pode também pensar. Filósofo Aristóteles. Se ele não fala, ele não pensa. Então, se ele não pensa, ele é o quê? Não é um ser humano. Então, Aristóteles bateu o martelo. Se ele não pode falar, ele não pode pensar. Joguem-o ao calabouço. Né? Bem dramático. E aí, os mudos são doentes mentais e constituem um perigo público. Prendam-os. Eles são doentes mentais. Se você vê uma criança surda iniciando o seu processo de aprendizagem na vida, tanto social quanto escolar, vocês vão ver o comportamento dela. Ela grita. Não é, mas ela está gritando muito. Essa criança tem um problema mental. Ela precisa de um neurologista para dar um remédio para ela se acalmar. Mas ele está querendo se comunicar. Lembra na última aula que vocês falaram, mas se o surdo fala, o surdo tem som, o surdo tem um aparelho fonador como nós, só não emite as palavras como a gente emite. Ele não ouve, mas ele emite som. E muitos dos surdos vão emitir urros. E ele acha que está falando. Não finaliza e fica... Eu tive um aluno adulto assim, chegava na sala de aula... Boa noite para ele. Adulto. E foi marcado na vida desse espírito que ao longo do tempo ele ainda continuou com a ideia de que estava falando e as pessoas estavam entendendo. E a esposa sinalizava alguma coisa, gesticulava alguma coisa em casa para ele poder entender, tentava explicar para ele que ele não podia fazer isso. Quer dizer, olha só a questão social. Ah, coitada, é maluco. Então, é mais ou menos isso que aconteceu na antiguidade, 500 anos antes de Cristo. Tá? E aí, no ano de 2000 a 1400, muda é tolo, ele tem que trabalhar. Houve um curto apogeu para o surdo mudo, em 1750 a 1880, e tem aqui as mãozinhas, uma flor. Vocês vão ver que apogeu foi esse para os surdos. Teve um brilho de felicidade nesse momento. Aí vem o Congresso de Milão em 1880 e gesticulação proibida. Não pode, amarra a mão para trás. Tudo só pode oralizar, não pode falar. Vocês viram mais ou menos no vídeo. Uso de tecnologias. Bota a língua para fora, treina a língua, e vamos aprender as vogais, e vamos aprender o som das palavras. Que som? Não está ouvindo. Ele tinha que repetir. Né? E nisso, Segunda Guerra Mundial, chega de surdos mudos. Está aqui o Hitler. Vocês vão ver também por quê. O ano de 1960, exercício de audição obrigatória. 1908, VGS, que é um termozinho de tratamento da surdez que se usa. Todas as obrigações necessárias a fazer eletroencefalograma, audiometria, a gente tem que comprovar que você é deficiente auditivo. E aí chega aqui e fala, nenhuma ética para os surdos, ano 2000. Aí um ponto de interrogação, até quando? Até quando isso vai durar? E aí, na antiguidade, especificamente na Grécia, os recém-nascidos eram examinados por um conselho de anciãos que ordenava eliminar os que tivessem deficiência física ou mental ou também não fossem robustos. Vocês sabem que na Grécia havia todo aquele preparo do físico, né? Principalmente do menino, né? Assim que nascia tinha que ser aquele
aquele cuidado, porque era um grau, tudo para o armamento, para as guerras, né? Tudo para a questão militar. E os nascidos surdos eram considerados mudos e incapazes. Então, eles eram eliminados. Eram eliminados, vocês podem imaginar, de que qualquer forma acontecia. Conta-se que eles eram jogados pelos rochedos abaixo dos castelos, né? Segundo Aristóteles, seria impossível que os surdos alcançassem a consciência humana. Lembra do desenho deles? Surdo não fala, então ele não é ser humano. A partir do século XVI, a Igreja Católica, num período marcado por uma postura social de tolerância, instituiu que as pessoas surdas que não falam não tinham direitos legais, pois eram incapazes de gerenciar os seus próprios atos e confundidos como retardados. Então, sob o tema e o lema de tolerância assistencial, menos para surdos. Surdos não falam, eles são mudos, não podem exercer direitos. Surdos não, mas os outros sim. Na Igreja Católica, no século XVI. As famílias que tinham filhos com deficiência eram vistos nessa época como pecadores. Então, nesse grupo onde também estão surdos, tinham as outras crianças com outras deficiências intelectuais, antigamente eles chamavam de deficiência mental, né? Os deficientes visuais, os cegos, então todos esses estavam todos agrupados nos incapacitados. Não vamos olhar para eles. Para quê? Eles não vão produzir nada, não vão fazer nada. As famílias tinham vergonha, porque a igreja colocava, essas famílias são pecadoras, por isso que tiveram esses filhos. Olha, exatamente, eram todos os que tinham qualquer diferença, seja ela física, né? Principalmente a física, eram excluídos. E na maioria das vezes as crianças eram abandonadas durante a noite. Aí aqui tem umas pinturazinhas que eu peguei, né, as mães colocando as crianças com deficiência em um determinado lugar, ali as crianças sendo recebidas, acolhidas em asilos, outros tratados como doentes mentais, tomando remédio, levando choques, fazendo mil experiências na cabeça deles, enfim, por aí vai. E aí entram os primeiros pesquisadores que marcaram a história da educação dos surdos. Por que educação dos surdos? Porque a gente vai aprender uma língua. Então é interessante a gente saber um pouquinho dessa trajetória da educação, que faz parte da nossa vida também, né? Então, no século XVI, esse é Pedro Ponce de León, um monge beneditino, nascido na Espanha, criou uma escola de surdos em Madrid e tinha a tarefa de ensinar crianças surdas, filhas de nobres, a ler e a escrever e a se confessar, entre outras tarefas, para que pudessem ter os direitos resguardados. Mas veja bem, eram somente para os filhos de nobres. O que começou a acontecer? As crianças surdas, elas não estavam nascendo só nas famílias vamos dizer assim, que não eram nobres, os camponeses da época, né? Estavam nascendo nas famílias de nobreza. Somos espíritos, nascemos em qualquer lugar, dependendo do que a gente vai ter que passar, ter que resgatar, não é verdade? Então, aí já que acometeu as famílias nobres, não, nós vamos então chamar esse Pedro Ponce de León, que aí vai na atividade, vocês vão descobrir por que ele criou essa escola de surdos. Depois vocês vão descobrir na atividade, não vou dizer agora, tá? Senão aí corta a surpresa. E aí, continuando no mesmo século, George Dalgarno, um pesquisador escocês, declarou que os surdos tinham a sua cognição preservada e o mesmo potencial para qualquer pessoa, partindo do princípio teórico da possibilidade de se criar uma língua comum ou universal através de um estudo de sistema ideográfico. Sabe de onde eu tirei isso? De um artigo escrito por Luiz Antônio,
intitulado Esperanto e Esperantistas na Prática dos Sonhos Não Envelhecem. Muito interessante, porque o Luiz Antônio Pereira, ele relata, ele mostra uma pesquisa, né, feita por ele, que depois tornou um artigo, como é visto o Esperanto, né, dentro do movimento espírita. É uma língua, pode ser uma língua universal. E aí ele cita, tem uma citação interessante que ele coloca ali, de George Dalgarno, que faz esse tipo de pesquisa. Depois eu fui descobrir quem era George Dalgarno. E descobri que ele era um seguidor de Leibniz, acho que é Leibniz, né? Leibniz era um filósofo, matemático, e ele pensava, poxa, por que não criar uma língua universal a partir de um sistema ideográfico? Né? Então, juntou a matemática com a linguística e vamos pensar em algo que possa ser universal. E aí, com o estudo dos gestos e das letras, né, do alfabeto, ele foi, então, criando alguns sinais que podiam ajudar aquelas crianças surdas a ler e a escrever. Ler não no sentido de falar como a gente está falando, mas não tem a chamada leitura silenciosa? Ele faz a leitura silenciosa dele. Né? E escrever. Escrever a língua do seu país. Né? Então, aí teve o George Dalgarno, que fez esse trabalho, e continuando, teve um outro, pois não. Está falando de oralização, uma curiosidade espírita, talvez tenha essa informação para passar. Existe, por acaso, algum relato de alguém que tenha nascido totalmente surdo, mas que ele tenha psicofonia, e na hora que ele se psicofona, ele consegue dar a ciência mental normal? Olha, até o momento que eu saiba, não. Mas tem uma amiga minha, ela é surda, mas ela é oralizada. Então, aí eu já não posso dizer que seria 100% como você está falando. Ela tem esse tipo, ela trabalha, né, com essa questão de mediúnica da psicofonia. Tá? Ela trabalha, ela é surda oralizada. Mas em relação a surdo que não oraliza, está no meio mediúnico, fazendo uma psicofonia, eu ainda não tive conhecimento, mas não é impossível. Cientificamente, não é impossível. Tá? E espiritualmente, porque tem o aparelho fonador. Tá? Bom, aí seria um outro estudo, né? Da mediunidade, junto com a questão do surdo, que não fala. E aí seria um outro estudo bem interessante também para o futuro, quem sabe. E aí vem no século XVII o abade Charles Michel de Leclerc, que começou a ensinar duas irmãs surdas na França, não sei se a pronúncia é essa, Leclerc, e a falarem e a escreverem, porque ele usava tanto a oralização quanto a sinalização. Tá? E andando pelas ruas de Paris, ao encontrar crianças surdas, tinha como objetivo ensiná-las a ler e escrever. Utilizava o método de sinais para se comunicar e instruir as crianças. Na França, ficou mundialmente conhecido e criou a primeira escola para surdos em Paris. Após sua morte, um dos surdos da terceira geração da escola pública para surdos de Paris, Laurent Clerc, viaja para os Estados Unidos a convite de Thomas Gallaudet em 1806. Vou explicar. O abade Charles Leclerc, também da Igreja Católica, ele tinha como função educar as crianças. Só que ele já ia mais além. Ele ia às ruas, né? Ele ia até as famílias menos abastadas, as desprovidas, né? E encontrava essas crianças surdas. E com isso ele criou e fundou essa primeira escola em Paris, que é famosíssima. E foi a partir dele que toda a história do surdo veio caminhando para um apogeu, para um momento de brilho a partir dele. Né? Esses espíritos conseguiram encontrar alguém que pudesse guiá-los nessa questão do conhecimento. Agora a gente vai ter condição de
conhecer, de saber também. Né? E depois da sua morte, o Laurent Clerc, ele já era aluno dessa escola, instrutor surdo, e conheceu Thomas Gallaudet em Paris, porque Thomas Gallaudet é dos Estados Unidos, americano, foi para Paris aprender a língua de sinais, francesa, ok? Esse aqui é o Michel Leclerc e esse é o Laurent Clerc. E o Thomas Gallaudet, em torno do ano de 1800, quando ele estava prestes a iniciar sua carreira religiosa, durante as férias na casa de seus pais, ele encontrou na casa vizinha uma menina surda de 9 anos de idade e tentou alfabetizá-la. Sua vida, a partir daí, mudou completamente, pois não havia escola para surdos nos Estados Unidos. E por isso ele viajou para a França. Então ele ia para uma carreira religiosa e teve toda a sua trajetória mudada para a educação. Olha aí a missão desses espíritos, né? Que foram, eu vou fazer isso, mas o que acontece, alguma coisa na sua vida que faz tornar o seu objetivo diferente daquele. É assim na nossa vida, né? Às vezes a gente quer caminhar para uma coisa, mas não é ali não, é por aqui. E nos mostra os caminhos. Foi assim que aconteceu. E aí Thomas Gallaudet viaja para a França, fica lá 2 meses nessa escola, que a Base Leclerc tinha fundado, né? Conhece o Laurent Clerc, aprende todas as questões metodológicas, a língua de sinais francesa, e ele então conheceu o Laurent, foi para os Estados Unidos com ele, e eles fundam nos Estados Unidos, em 1817, a primeira escola de surdos americana. Então, American School for the Deaf, lá em Hartford. Sabe de onde eu tirei isso? Do Correio Fraterno, Grupo Espírita Irmão Vicente, em Campinas, em abril de 2014. Mas por quê? Porque eles, logo na primeira página, eles estavam homenageando os espíritos, como a gente acabou de dizer, que buscam, de alguma forma, amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Então, eles colocaram essa mensagem. Homenageiam aqueles que, sensibilizados pela dor de seus irmãos, lutam para que estes, através do aprendizado da língua de sinais, da leitura e escrita da língua de seu país, libertem-se dos grilhões da ignorância. Legal, né? De repente a gente vai pesquisando e vai descobrindo, em 2014, o sinal de que hoje nós estamos num tempo que as coisas podem ainda ser mais bem trabalhadas, mais bem divulgadas. Esse é Thomas Hopkins Gallaudet. Essa é a Universidade Gallaudet, nos Estados Unidos. Essa universidade não existia com Thomas. O Thomas criou a primeira escola para surdos nos Estados Unidos. O filho dele, Eduardo Gallaudet, é que fundou a universidade. E ela é um ícone nos Estados Unidos, é um ponto de referência de educação de surdos nos Estados Unidos. E no Brasil também tem um intercâmbio muito grande dessa universidade com o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E então, no século XVII, início do século XVIII, estamos avançando. Foram momentos marcantes para as pessoas surdas que passaram a ter direitos e deveres após o primeiro Congresso Internacional sobre Instrução de Surdos, dando a possibilidade de assinarem documentos, uma autonomia, pela condição de ser um ser humano capaz. Então, foi o apogeu esse período desse século, né? Entre o século XVII e o século XVIII, foi o apogeu para os surdos, as escolas de surdos na França, em Madrid, mesmo que fossem para os surdos filhos de nobres, nos Estados Unidos, enfim, foi evoluindo. Então, os sinais estavam emergindo, os surdos tinham direitos, né? Podiam assinar seu próprio nome. Porém, o segundo Congresso Internacional sobre Instrução de Surdos, em 1880, em Milão, na Itália, os surdos passaram por um triste marco histórico. Vocês viram no vídeo, vocês viram no quadrinho.
em meio a tantas discussões acerca das condições de educação, as quais os estudos deveriam ter, o embate foi entre ser o oralismo ou língua de sinais. Né? Ficando determinado que o uso de língua de sinais deveria ser proibido e somente fazer o uso de métodos orais. Por isso, o desenhozinho da mão amarrada para trás, proibido. Não se faz nas línguas de sinais. Só oralização. Só treino vocal, só leitura labial, só isso. Destacando Alexander Graham Bell como principal influenciador do oralismo puro, utilizando vários métodos orais, leitura labial, treinamento de fala, e dentre outros. Então, Alexander, oi? Ele fez uma coisa boa. Exatamente, o inventor do telefone, né? Isso. Então, o Alexander Graham Bell, ele foi um dos que mais influenciou nesse congresso. Não influenciou a todos, negativamente para os surdos. Que na ideia dele, os surdos tinham que falar e ouvir não, mas tinham que falar. E o ouvir, vocês vão ver na atividade, porque o Alexander Graham Bell achava que os surdos também teriam que ouvir. Vocês vão ver na atividade. Esse é o Alexander Graham Bell. Apresento. E é interessante ressaltar que antes do Congresso de 1880, os surdos não tinham problemas com a educação. Antes de 1880, antes desse Congresso de Milão, que instituiu a proibição da língua de sinais, os surdos não tinham problemas de educação. A maioria dos surdos dominava a arte da escrita e há evidências, ainda não há provas, por isso que eu coloquei, há evidências de que haviam muitos escritores surdos, artistas surdos, professores surdos e outros bem-sucedidos antes de 1880. Deve ter sido naquele período em que os surdos estavam aprendendo a língua de sinais, estavam tendo a condição de entender o mundo, as coisas. E eles foram se formando. A proibição da língua de sinais perdurou por mais de 100 anos. Proibido. 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 Inclusive, conta-se que no INES era assim o tratamento, né? Porque no INES também a oralização imperou. E os surdos ficavam em guetozinhos fazendo língua de sinais, e se era descoberto, tapa na mão, palmatória. Não pode fazer língua de sinais. Vai chegar aí, olha lá. No Brasil, boa pergunta, Neymar. No século XIX, o imperador Dom Pedro II, ele convida o professor francês Ernest Husser, surdo e partidário do abade Leclerc, Ernest, para fundar a primeira escola para meninos surdos do nosso país, o Imperial Instituto Surdos Mudos, em 26 de setembro de 1857. Essa data lembra alguma coisa no espiritismo. Né? 1857, a publicação do nosso livro dos Espíritos, não é verdade? E lá na França, surgindo essas escolas, esses espíritos, né, maravilhosos, fazendo isso com os nossos irmãos, dando essa oportunidade para os nossos irmãos surdos. Tudo tem a ver, se a gente for parar para pensar. Séculos mais tarde se tornou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que é hoje, porém adotando o método combinado, língua de sinais e língua oral, a oralização. Tá? Então, aqui no Brasil foi fundado, segundo a convite de Dom Pedro II, a nossa primeira escola de surdos, que era, na verdade, um asilo para meninos surdos abandonados. Era um asilo. E que aí... Sim, era mais um interesse particular e religioso. Sempre a Igreja Católica, né? Nessa questão toda, no comando disso. E Ernest vem como surdo e traz a língua de sinais francesa e trabalha de acordo com a língua do contexto. Né? Não, antes já foi instituído a oralização, em 1880. Tá? E depois os anos foram se passando
E aí, olha, a gente até pode fazer a língua de sinais, porque eles já chegam com a língua de sinais, mas a oralização mais do que a língua de sinais. Mas chegou o ponto de se proibir, sim. Batiam na mão de tudo, amarravam a mão de tudo para trás, para não fazer sinalização. Tá? Depois mudou. Hoje em dia é completamente diferente. Esse é o Ernest Rucker. Aqui é o IMES, quando foi fundado, em 1857, e hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E aqui nós temos o ensino infantil, é lá em Laranjeiras, isso. Desde o da educação infantil até a universidade. Né? Hoje nós temos isso lá. E eu aprendi Libras lá. Confio. E no final da década de 1950, aí a gente já está vindo mais contemporâneo, né? Um jovem linguista chamado William Stoker. Lembra desse sinal? Não? No vídeo? William Stoker. O sinal dele. Foi professor de literatura na Universidade de Gallaudet, que nesse ambiente pesquisou a estrutura da língua de sinais. Cara muito inteligente. Começou a pesquisar fonema, querema, partícula, sinal, combina sinal, dá uma palavra, que contexto. Ele começou a organizar a estrutura, a gramática da língua de sinais. Linguisticamente falando. Depois, outros autores, inclusive vocês vão ver, instituiu essa questão. Existe. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, mas existem vários outros, uma bibliografia vasta para isso. E por isso começa a considerar que a forma natural dos estudos é a língua de sinais. William Stoker, mesmo aderindo à questão da oralização, até porque ele se sentiu obrigado a aderir a essa situação, ele também acha e vê que a forma natural dos estudos apreender o mundo é através de sinais. Ele é visual, ele não está ouvindo. Também utilizava o método combinado como influência de sinais metódicos de Lepley. Esse é o William Stoker. Lembra dele no vídeo? Segundo pesquisas realizadas, agora eu vou falar de Fernando Capovilla. Fernando Capovilla também é um pesquisador, educador, e que trabalha muito nessa questão. Tem 2 dicionários trilingües. É porque eles são muito pesados, eles são enormes. Eu vou trazer só a foto para vocês verem. No caso, eu tenho esses 2 dicionários trilingües, tá? Porque é inglês, português e Libras. Por isso que é trilingüe. Que é Fernando Capovilla, junto com outros autores que criaram. Muito, muito interessante. Ele fez uma pesquisa e colocou o seguinte: segundo pesquisas realizadas, só contemporaneizando um pouco, pesquisas realizadas na Inglaterra, apenas 25% dos surdos que passavam pela educação oralista, na faixa entre 15 e 16 anos, conseguiam falar de uma forma inteligível, pelo menos por seus professores. Segundo seus professores, os surdos que oralizavam, que tinham treino vocal, eles falavam de uma forma que, poxa, nem parece ser surdo. Em relação à leitura escrita, a mesma pesquisa relatou que 30% dos surdos eram analfabetos. O que significa analfabeto? Não sabe ler, escrever, não sabe nem fazer o nome dele. É analfabeto. É diferente de analfabeto funcional. O analfabeto é aquele que não sabe nem o nome dele. O analfabeto funcional é aquele que sabe o nome dele, sabe umas palavras soltas, mas não consegue construir aquele contexto textual, fazer uma narrativa. É diferente. Analfabetos, e um número inferior a 10% tinha um nível de leitura coerente com a sua idade. Gente, essa foi a pesquisa de 2001. Mas até hoje é assim. Infelizmente, até hoje é assim, nas escolas. Entendeu? Essas crianças, elas são aqui, ó, número inferior a 10%. Pouquíssimas conseguem um nível de leitura coerente com a sua idade. Pouquíssimas. Ele não foi a universidade, ele não fez nada. Quando passou na cidade
Como assim? Aí chega no ensino médio, sem fazer nada. E a gente também não sabe nada, viu? E aí ele fica A como? escola conseguiu, né, por uma série de intérpretes, mas ele não era alfabetizado em livros, então intérprete, né, não conseguia interpretar para ele. Ele tinha que aprender Libras, Exatamente. né? Ele tinha que aprender. Ele recusava aprender livros, porque como ele sempre passou sem ter que se esforçar, Então, para ele estava bom. ele ia continuar. Então, ele depois ficou muito esforçado. E aí? Qual é a responsabilidade que nós temos perante, como educadores, não no sentido de estarmos na escola, mas somos educadores, no dia a dia? Qual é a nossa responsabilidade perante uma criança, ou um adulto, ou um jovem surdo que nos chega? Em relação à leitura, bom, as habilidades de leitura labial apresentadas por esses estudos eram tidas também como insatisfatórias. Não sério, gente. É extremamente difícil. Eu já trabalhei com um aluno surdo na minha sala de aula e a diretora chegava e tinha aquelas bancadinhas com vários fones de ouvidos que são os mestres-falas. E eu tinha que colocar os surdos ali, Eu nunca botei um surdo sentado ali para botar aquele fone de ouvido. Peguei todos os fones de ouvido, botei dentro de um saco em cima do armário. Quando a diretora chegou na minha sala, perguntou, mas você não está treinando a voz? Eu não. A minha sala era toda visual, A, B, C, D, Libras, e eles felizes e contentes, trabalhos visuais. Mas que bagunça é essa? A Libras fez bagunça, tá? Mas que bagunça é essa? Você não está treinando a fala dessas crianças? Eles são surdos, eu vou treinar a fala como? Me explica como eu tenho que treinar a fala de uma pessoa que não ouve? Olha só o que ele sabe. Igual aquela professora do vídeo, que ficou, né, sinalizando assim, mandava ela fazer. Você vira seus irmãos, você pode fazer o que sinais? É isso que ela estava falando. E aí a diretora virou as costas, saiu desesperada. Depois do trabalho, foi para frente, ela entendeu. Quer dizer, é inadmissível. Ele não vai aprender a falar do jeito que a gente fala, porque ele não ouve. Bom, e aí na década de 1980, a comunidade surda rompe com as práticas da comunicação total, e a comunicação total tinha tudo. Tinha libras, tinha fala, tinha oralização, tinha tudo que vocês possam imaginar. Era uma miscelânea a chamada comunicação total. Tá? Rompe com essas práticas e passa a considerar que as línguas devem ser utilizadas separadamente, não de forma combinada. Língua oral é língua oral, língua de sinais é língua de sinais. Chega! Comunidade surda, já fortalecida, isso aí é outra história, que não dá para contar agora, porque é muita coisa. Eu só estou fazendo um resumo, tá? E então separa. Aí surge o bilinguismo no Brasil, com a Lucinda Ferreira Brito. Ela começa esse estudo, ela começa a mostrar, aí já é uma questão política, uma questão de legislação, uma questão de língua, que ela também era linguista, e ela também escreveu vários livros, ela mostrou toda a gramática da Libras, com a configuração de mãos, os parâmetros, né, linguísticos. Ela fez isso. Ela que não era surda, ela que criou a sigla Libras, língua brasileira. Oi? Sim. Com certeza, é um ganho de todas as formas, entendeu? Mas aí entra a questão da vaidade, do egoísmo, do orgulho, que nós espíritas sabemos que isso acontece nesse meio, né? E aí esses espíritos que têm essa função enfrentam vários obstáculos, várias barreiras, vários nãos pela cara, mas continuam firmes e fortes, se unem à comunidade surda para mostrar que pode ser melhor, que pode se fazer. Então, toda a legislação brasileira para a educação de surdos atualmente tem como fundamentação teórica a filosofia bilíngue. O final é esse.
bilíngue, 2 línguas, português e Libras. Né? Não. Nesse caso, no Brasil, é ligado à língua portuguesa e Libra, porque tinha que ser língua brasileira, né? Mas não muda, então é língua portuguesa e Libras. Tá? Porém, a prática há muitas controvérsias. Aí é outro tema. Desculpa, tem que voltar. Vou voltar no teclado também. Desculpa. Aí está um dos livros da Lucinda Ferreira. Um dos livros. Depois, quem estiver interessado, no nosso grupo do WhatsApp, eu posso mandar outros também para vocês lerem, pesquisarem, assim, né? Quem estiver interessado. Por uma gramática de língua de sinais. Ela mostra todo um visual, tudo desenhado, tudo bem pontual. Né? Fala. Na hora aí tinha aquela questão, que a meu ver é uma das mais preciosas da vida, é a questão da configuração de fonte. Tem. Na gramática de Libras? Tem. E tem várias outras. Tá? Quando se fala em Libras, eles sempre iniciam, na gramática de Libras, sempre iniciam falando sobre os parâmetros linguísticos, que a gente vai aprender. Né? No final do mês, com certeza, vocês já vão iniciar os parâmetros linguísticos. Bom, pegando um pouquinho ainda do artigo Esperanto Esperantistas, porque é uma língua que quer fazer universal no meio espírita, eu achei interessante essa partezinha e trouxe para a gente colocar nesse contexto histórico. Segundo a Bíblia, a diversidade linguística começou quando o homem, para chegar, materialmente falando, até Deus, iniciou a construção de uma torre, que mais tarde foi chamada de Babel. Né? Lembra a história da Torre de Babel, essa história bíblica? Pegando esse conceito, né? A partir desse conceito, o mundo começou a criar uma escala de valores, cada vez mais complexa, relacionada com o mais importante indicador de uma estrutura cultural. Qual é o mais importante indicador de uma estrutura cultural? A língua. É como a água, é como o ar, né? É a vida. Uma estrutura cultural. Para uma estrutura cultural, precisa da língua. A existência de uma quantidade de línguas demarcadoras de grupos culturais mostra-nos uma diversidade cultural. E uma primeira dificuldade imediata. Então, vocês sabem que no mundo há vários países com suas várias línguas e suas várias culturas. Agora, vamos pensar, no Brasil nós temos a língua de sinais, que é da comunidade surda, e temos a língua portuguesa, que também é da comunidade surda. Porque o povo surdo é um povo bilíngue. O surdo ele não só faz libras, ele também escreve o português. Existem hoje mestres surdos em pedagogia, em linguística. Já saiu até, inclusive, um rapaz jovem que vai cursar medicina surdo. Então, há possibilidade da gente interagir com as duas línguas. Por que não? Porque somos irmãos. Olha aí o conceito, né? O conceito da fraternidade, da solidariedade, né? Do amor ao próximo. É o que está se fazendo agora. Pode falar. Ano passado, ele foi trabalho feito a medicina, porque no ano passado, foi o primeiro ano que teve uma Enem em Libras. Bacana. Então, por isso mesmo. E aí ele conseguiu a oportunidade. Tá? E aí veio uma pergunta para vocês me responderem. Como estabelecer entre indivíduos desses grupos diferentes sem constranger um em detrimento de outro? Então, por exemplo, nós temos os surdos e temos ouvintes. Nós somos ouvintes. Aí tem um grupo de surdos aqui que é a minoria. Nós somos a maioria. A minoria está aqui. É o surdo. Eles falam em língua de sinais. A gente fala em língua portuguesa. Mas não sabemos a língua de sinais. E eles não sabem a língua portuguesa. Como estabelecer contato entre esses indivíduos
que têm situações diferentes, culturas diferentes, sem que eles se constranjam, nem que a gente se constranja. Como fazer sem que eles sejam prejudicados, sem que a gente também se sinta prejudicado? O que vocês acham? Como fazer? Uma mescla? Que ótimo, é isso aí, gente. É essa questão bem simples. É primeiro você se dá, né? Porque muitas das vezes a gente fica esperando que o outro venha até você. Você não pode ir até ele. Você não pode não ir até ele? Será que é difícil você ir até ele? Então a gente precisa construir isso dentro da gente. Né? E colocar no lugar do outro. Eu vou até ele. Ah, mas eu não sei um sinal. Eu vou aprender com ele. Vocês ainda estão tendo a oportunidade de aprender aqui. Quando encontrar com ele, vai ser mais fácil. Ele vai ensinar mais para vocês. É mais ou menos por aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Quer acrescentar mais alguma coisa, Rodrigo? Rodrigo fez uma boa colocação. Intercâmbio, a troca. Né? Com certeza. É seu interesse pelo outro. Não adianta nada, eu tenho que ter interesse, eu tenho que ter a vontade, eu tenho que ter o amor. Vou lá no Evangelho, exatamente. Que foi o início de hoje. Não dá até o que é de César, Deus o que é de Deus? Bom, agora o que acontece? Eu vou pedir a vocês para a gente fazer uma atividade rapidinha não, dentro do tempo. Dentro do tempo. Só que eu vou precisar que vocês fiquem em duplas ou em trios. Em duplas ou em trios. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso, assim, de 5 grupinhos, tá? De 3 pessoas ou 2 pessoas, mas que sejam 5. Porque são 5 fichinhas. Mas aí tem que sentar juntinho para poder fazer juntos. Não, peraí, eu vou dar. Não é agora não. Não, vira a cadeirinha, depois a gente pode virar a cadeira, melhor. Depois a gente arruma a bagunça. A gente vai começar já a fazer bagunça em Libras. Um, 2, 3, 4, 5. Vocês dois, Sandra Rodrigo e Maria da Glória, ok. Então, essa fichinha para vocês, essa fichinha para vocês, essa para vocês, essa para vocês e essa, Adriana, para vocês. Ok? Um papelzinho para o grupo. Vou explicar para vocês o que é, Adriana. Aqui, folhinha para vocês. E essa folhinha para vocês. Podem ler rapidinho, faça uma leitura rápida que eu já explico o que vocês vão ter que fazer. Só estou esperando terminarem de ler para eu explicar o que eu vou fazer, tá?
Na próxima aula eu vou trazer isso para vocês. Isso. Que a gente vai chamar, não vai chamar com uma visão clínica e terapêutica, a gente vai chamar de identidade espírita. Diferente. Gente, todos leram? Ok. O que a tarefa é o seguinte, é super simples. Eu gostaria que vocês lessem novamente, claro, que uma primeira leitura só para ter uma ideia. Destacassem desse texto, dessa fichinha, pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos e pontos negativos. Pode sublinhar. Então, eu vou repetir. Vocês vão ler novamente, é porque eu não estava gravando. Vocês vão ler novamente e tirar desse texto pontos positivos e pontos negativos nessa folhinha em branco que eu passei para vocês. Tá? Aí depois um representante de cada grupo lê para a gente. Ok? Vou beber água. Vai mal. Não importa isso. Eu preciso de ajuda, que alguém faça o café, porque hoje eu vou estar lá na tribuna. Vou botar essa parte. Muito legal. Corta. Você vai ouvir? Corta. Positivo, eu também posso fazer assim. Negativo. Faz assim. Vira a mão para mim. Agora bate o dedo aqui. Negativo. Ou então negativo. Pode ser pior, pode ser negativo, pode ser ruim. Pois é, mas é aceitável no contexto da língua de sinais. É aceitável. Tá? Bom, ou então, não é legal. Não sei. Não conheço. Eu conheço assim, confusão. Assim é confusão. Ou então, está me atrapalhando, assim é me atrapalhar. Mas, afinal de contas, eu não estou mostrando os sinais agora, não. Vocês é que tem que responder. Gente, ó, só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos para a gente fechar, tá?
Vai terminar aqui? Ok. Pode vir, estou gravando. Dê pausa, gente. Não, eu não tenho tempo gravando. Acabou, já acabou aí, Ciro? Já? Gisele? Já terminou já? Terminou aí, Adriana? Claro? Ciro, me veio uma palavra agora aqui no meu ouvido. Richard. Toda hora. Tribe. Me tribe. Das pistas que não foram relatados por mim durante o resumo, né? A contação aqui, a narrativa do resumo histórico dos estudos. Então, tem alguns dados novos, né? Então, seria interessante que a pessoa pudesse ler a pista e também pontuar para a gente quais foram os pontos positivos e negativos dessa época, tá? Quem vai começar? Eu adorei vai agora, então ela agora vai iniciar. Na Grécia, na antiguidade, eles lançaram ao mar. Os pauleiros sacrificaram aos deuses, seus santos, em Esparta eram lançados blocos dos mosqueiros. Na Grécia, os sul eram considerados como seres incompetentes. Aristóteles ensinava que os nativos públicos, por não possuir linguagem, não eram capazes de raciocinar. Essa crença comum, na época, fazia com que, na Grécia, os surdos não recebessem educação secular, não tivessem direitos e fossem marginalizados, juntamente com os deficientes mentais e doentes, e que muitas vezes fossem condenados à morte. Mas, há 360 anos antes de Cristo, Sócrates declarou que era aceitável que se comunicasse com as mãos. Difícil achar ponto positivo aqui, né? Mas é isso que eu digo, não tem que analisar. Um ponto negativo e muito triste dessa época é que eles realmente não tinham direito nenhum, né? Eles primeiros, aqui, quando eles falaram aqui que eles eram sacrificados, né? Eles eram tipo uma oferenda aos deuses, assim que vinha para nós, e mundo também servindo a Deus oferendas, né? E que mais negativos também eram seres incompetentes. E depois vem um pensador, né, um filósofo, Aristóteles, dizendo que já que eles não falam, não pensam, então são seres capazes de raciocinar, né? E eles, por isso mesmo, na mesma época, eles não tinham direito a nada. Nem a educação, não tinha direito político e eram marginalizados. Todos esses pontos aqui, e muitas vezes condenados à morte, ainda do filme. Aí só esses pontos são negativos. A única coisa que eles conseguiram um pouco mais, que foi quase um pouco positivo, foi que há 360 anos antes de Cristo, Sócrates declarou que era aceitável se comunicar com as mãos. Pelo menos era um jeito eles conseguiram comunicar. Na realidade, Sócrates questionava. E vocês então não passam com os estudos? Discutem com os mãos comigo.
tem todo aquele modo de espírito lá, bem lá no fim dele. Não foi à toa, ele também tem aquela carga de questionamento. Esse foi o bom sentido, exatamente. Qual o grupo? Vamos lá. Parabéns, né? Parabéns, obrigada. Vamos lá, adorei o estilo. Bom. Teve ponto de Leão, o mundo católico da ordem dos reis existindo, e o que é realmente a história do filme estava conhecendo em 2000. Fundou uma escola para todos de Madrid e desenvolveu um alfabeto manual que ajudou a soletrar as palavras. Aqui terceira ideia de que o alfabeto mundial popularizado foi já estudado pelos monges. Tá bom? E comunicavam entre si desta maneira, pelo passe, respeito e voto popular. Nessa época era costume de investimento em comunicação e tratamento por finas estruturas com situação econômica boa. As demais eram colocadas em ajuda com outras pessoas de diversas origens e problemas. Então, os pontos positivos seriam que iniciamos mundialmente essas virtudes, fundou a escola para todos em Madrid, o Pedro Ponte de Leão, e o desenvolvimento do alfabeto manual, que seria o início. E os pontos negativos que estão no meio, somente crianças versáteis tinham conhecimento, né, de uma certa esse conhecimento, e as demais estavam em asilos com diversos problemas, com diversas origens juntas, diversos problemas. Então tinha uma coisa focada, né? Todo mundo com problema no mesmo lugar. Todo mundo no mesmo lugar. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ponce de Leão, ele foi convocado pela igreja para ensinar os filhos de famílias nobres a língua de sinais, né, e a escrever e a ler tudo. Por que motivo? Por que ele foi escolhido? Está escrito aí. Não está escrito assim porque ele foi escolhido. Entre linhas, diz por que ele fazia antes. O que ele fazia? Ele fazia, né, ensinar as coisas, publicava através de sinais com espaço. Por conta do voto do silêncio que ele publicava, né, entre eles, a comunidade dele. Então, eles criavam sinais, não eram línguas de sinais, não. Eles criavam sinais para não falar. Então, a igreja, vendo que havia a possibilidade de pegar um desses monges, aí escolheu, bom, não, vem aqui, ensina os filhos surdos, os nobres, porque vocês fazem esses sinais. Mas não é ter um conhecimento de saber sinais, é porque o grupo de monges já fazia esse voto de lei e eles já tinham o hábito de se comunicar através de sinais, mas não tinha nada a ver com a língua, não era uma coisa. Parabéns! Isso aí não é uma questão nem positiva nem negativa. Por isso que eu quis fazer mesmo uma pergunta para ver se o primo está sendo conectado. O próximo. Bora. Você falou que eu. Na planta Charles Michel de Leclerc, nascido em 1712, ensinava aos surdos, em princípio, por motivos religiosos. Muitos consideravam o criador da língua gestual, embora saibamos que a mesma já existia antes dele. Leclerc reconheceu que essa língua realmente existia e que desenvolvia o oralismo. O ponto positivo que nós achamos ali foi ensinar aos surdos. Foi dois pioneiros. Ele reconhecia, segundo ponto, ele reconhecia que já existia antes dele, porque atribuíram a ele, né,
tem inventado lá o gestuais. E deixou de usar o oralismo e passou a usar o gestual. O negativo é por motivo religioso, porque começou, né, devido à religião, então era uma coisa imposta, não era uma coisa voluntária. Foi Não fez por necessidade. não foi. Foi uma imposição. Foi atribuído a ele aquilo que já existia. Um ponto negativo. Eles conseguiram ali, porque isso foi muito forte, né? Esse efeito, e ele dizer que não é administrado por ele. Agora, só uma observação. O seu dever, ele não é assim? Não sei. Ele tem um significado, mas não entende que ele tem alguma coisa que Isso aqui para mim é imposição. imposição. Vocês estão vendo? Né? Na realidade, ele utilizava o método moral. Ele não deixou de utilizar o método moral. É porque ele, claro, tinha que fazer isso até por conta da prova das imposições que eram colocadas pela Igreja Católica, do moralismo, aquela coisa toda. E acontece que ele usava as duas coisas. Ele usava os sinais como comunicação com o mundo, mas na realidade ele fazia todos os métodos orais daquela época, que aí eu não tenho conhecimento de como era usado aquele, né, o método oral do século XVI, século XVII, mas eles usavam toda a questão da oratória, né, do treino vocal e os sinais para se comunicar com as crianças, entendeu? Mas existiam os dois, as duas línguas, a visual e a oral, ali o tempo todo, tá bom? Parabéns, Rogério. O próximo. Acabou. Aqui acabou, tá? Aqui eu escrevi, acabou. Pode fazer nada. Não aconteceu desse vídeo, mas nem boa. Deus da Guerra Mundial. Gisele, você pode fazer de pé? Para poder sair aqui na cama. Assim que começou a guerra, a Alemanha passou da civilização para a eutanásia, tanto por razões econômicas como por razões biológicas. Em 1941, era comum o uso de eutanásia nos hospitais, onde eram mortos bebês com deficiência, incluindo filhos. Posteriormente, tornou-se comum a prática do aborto, que era aplicada quando se suspeitava que os fetos poderiam ter deficiência congênita ou qualquer tipo de doença, como no caso da Covid. Poucos estudos destacavam sobrevivendo em guetos ou campos de concentração na Alemanha, Polônia e Índia. Pontos positivos e negativos. Só que negativos, são dois negativos. A civilização, primeira civilização, para defesa da eutanásia, do razões tanto econômicas como biológicas, depois o aborto. A única coisa positiva aqui é que os poucos que sobraram continuaram a se comunicar entre si. Que bom que você descobriu que tem alguma coisa positiva. Os que sobreviveram deram continuidade à vida. Essa parte feliz triste, parabéns. Essa parte triste é a Segunda Guerra Mundial, a época de Hitler, né? Então, era uma era bem tenebrosa. Vamos lá, Carlos. Então, nosso textinho é durante o século XX. No século XX, surge o primeiro aparelho auditivo em 1898. Na atividade, os aparelhos usados eram cornetas ou tubos acústicos, mas a ampliação eletrônica começou com Alexander Graham Bell, em 1873, quando inventou o telefone com a intenção de amplificar o som para sua esposa e mãe, ambas surdas. Em 1970, apareceram as primeiras tentativas de implantação do
positivo, né, o surgimento do aparelho auditivo, né, as pessoas que não eram totalmente surdas, que tinham déficit, né, de audição, ou que perderam a voz da vida, tinham possibilidade de usar alguma coisa, né, ela sempre ficava escondendo aquele dinheiro daquele instrumento, né, e até desenvolver lá, né, porque as pessoas que aquele troço horroroso, né. E a criação do telefone, não diretamente beneficiando naquele momento, mas, né, a humanidade de modo geral, né, a criação do telefone. E o ponto negativo é a questão da implantação coclear. Porque passa a ser uma imposição de que tem que ouvir. Né? Quando a gente sabe hoje, obviamente, pela trajetória triste, né? Há uma comunidade, há uma cultura, há comunicação. Então, por que eles têm que ouvir? Isso é uma imposição da gente que não entende como alguém consegue viver sem ouvir se a gente ouve. Né? Deixa eu falar de modo geral. Mas é uma imposição, assim. Porque mas é uma coisa boa, né? A criancinha nasce lá e a gente, né, o pai e a mãe busca, né, botar. Sim, mas ela também não seria uma pessoa que se desenvolveria bem sem a necessidade do aparelho, já que existe como ela se comunicar e ela socializar, existe todo o processo de... Antes de 1880, os surdos não eram professores, escritores, não teve um apogeu por causa da língua e tudo mais, por que não pode ser hoje, né? Gente, parabéns, gostaram da novidade? Da fichinha. Pode me dar tudo. Essa foi uma atividade de revisão do que a gente viu agora. Ficou clara essa história, a gente não vai voltar mais nesse ponto, que é um ponto um pouquinho cansativo, né? A gente vem enjoado, ai meu Deus, como história, é porque a gente tem que contextualizar, a gente tem que situar para saber que língua é essa, toda língua tem uma história. É igual o estudo da doutrina, tem que estudar no Kardec, Exatamente. você tem que estudar a doutrina. Mas depois você começar a estudar a mediunidade, né? Começar a estudar de que forma eu posso ser um trabalhador da casa espírita, e aí vai. Então, quer dizer, não é diferente. Então, para um estudo uma língua como essa, principalmente como essa, que é completamente nova, né, e diferente, para muitas pessoas, precisam saber da história do povo. Né? E eles, como todos nós, os espíritos, que estamos aqui no mundo de provas e expiações, e cada um sabe dos seus merecimentos, dos seus resgates. Muitos deles se aceitam com estudos e ainda dizem, alguns estudos estão estudando a doutrina espírita, dizem que gostam tanto dos estudos que da próxima encarnação eles querem voltar a ser budistas. É por conta de toda essa trajetória de conquistas, de lutas, né, de valores conquistados, que nossa, eu quero auxiliar o outro, eu quero ajudar, eu quero progredir, eu quero conquistar essa situação. Aqui tem uma bibliografia, que a gente se estende muito. Quero deixar essa pequena mensagem e depois passar o vídeo como áudio para vocês, para a gente não perder o tempo, tá? E também deixar com os nossos participantes a carta ao aluno e a autorização de uso de imagem e voz, que vocês vão precisar entregar a autorização assinada, preenchida direitinho, tá bom? Então aqui fica essa mensagem da apostila da vida de André Luiz, fotografada por Chico Xavier, na página da lição 11, que diz assim: comecemos de nós mesmos, que o Espírito de Cristo nos inunda a decisão de realizar o autoaprimoramento para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo. E o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. A gente tem outro significado que vamos então ao vídeo. A gente coloca então, está preparado para receber toda a atividade livre. Ok?
Ok? Agora, com o som. Então, tem clique. 2 cliques. Você ligou, voltou o som? Tá baixo, né? Ela está, a técnica, eu sei quem ela está fazendo língua brasileira de sinais. Alemanha, França, são sinais específicos. Ela não está usando a língua de sinais de outro país, ela está mostrando que o sinal da Alemanha é esse, o sinal da França é esse. Tá? Ela está contando a história de língua de sinais. Tá? A verificação da proposta, final e métodos finais, o outro, o oralismo, primeiramente, a verificação da finalização. Olá, sou a professora de sinais. Vamos provar com a aluna que é possível a conversação em língua de sinais. Expressões, a configuração final Y. Avião, outro. Desculpa, mais um, outro. Eu também estou emocionado. Eu me esqueci que afinal que nós precisamos apontar. Usar outra configuração de mão. Vai tirar aqui. Outra. Não, vamos sabe os sinais? Agora veremos a apresentação do método oral. Fernando, como eu preciso falar?
pessoas capazes de pagar. Somos capazes Eu de não sei, eu não vou te dar você dinheiro. Filha? Obrigada. Comecemos então a oração. De um lado, o mestre dos sinais, do outro, o mestre moral. Mestre dos sinais. Vamos. Mestre moral. Ouça. Parabéns. É claro, aprovado, mestre moral. Está encerrada a votação. O horário do estudo para trabalho e a língua de mais foi retornada, ocasionando enorme prejuízo, iniciando em 1980 e estendendo por vários anos até o ano de 1970, quando William Trout deu início à pesquisa linguística e constatou que as línguas orais não são superiores às línguas sinais, à igualdade das mesmas. Sua pesquisa foi difundida, provando a legitimidade das línguas dos sinais. Com o passar dos anos, em 2002, no Brasil, foi sancionada a Lei de Libras, que a reconheceu como língua oficial da comunidade pública, determinando a obrigatoriedade do ensino de Libras nas escolas regulares e a abertura de graduação em letras Libras e programas de pós-graduação em todo o Brasil. A lei apresenta a necessidade de abertura de cursos para difundir a leitura da lei do ensino superior, de forma aberta para todos. Então, esse é o objetivo da passeata do curso, relembrar os marcos históricos que é do algo tradicional até hoje. A contraria, o tema da nossa passeata será respeito à língua e à comunidade pública. A autora Adam explica o que sobre a comunidade pública, que é composta por pessoas ouvintes e surdas e que comunicam através de uma única língua, a língua dos sinais. Mas você já imaginou que a língua dos sinais fosse deixada de lado e o método alemão durasse até os dias de hoje seria muito doloroso? Então é melhor focarmos no método francês de sinalização, que é a nossa língua de sinais. E somos muito gratos. Informação lá de José de Norte. Ah, que coisa. Entendeu? Agora ficou claro, né? Ficou claro toda a questão da história, então era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje, tá? Quando eu comecei no nosso trabalho, por que não fazer para melhorar? E ela me deu um pouco antes, porque a gente tem que voltar para eles e eles podem dizer para si. Mas, por exemplo, eu me baseei nas nossas casas dos filhos. Agora está começando o movimento, mas até agora eles perderam a oportunidade. Então, assim, eu vejo que o infância, eu não vejo como foi muito infância. O que acontece? Essas regiões que você está levantando, que a Carla está levantando, que são diferentes, nós vamos debatê-las na próxima aula. Tá? E aí a gente vai, é claro, explicar todos os pontos de vista. A gente vai explicar todos os pontos de vista. A gente vai explicar todos os pontos de vista, mas uma coisa tem que ficar certa para a gente. Que, independente dessa pessoa surda que vai entrar a casa espírita, primeiro vamos olhar para ela. E aí, na aula que vem, vocês vão aprender como identificar esse surdo. Porque a surdez, né? Palavra, surdez, conceito, surdez, não aparece, não é visual. Você só sabe que ela é surda se de repente ela aparecer com um aparelho no ouvido, ou até um implante coclear, que tem uma roupinha, que é o fundo traz, né? É um dispositivozinho implantado aqui perto do osso da porta, onde tem o ouvido, e tem um fiozinho que liga. Depois a gente vai mostrar isso também para vocês ficarem sabendo. Ou então tem que estar sinalizando.
Aí você sabe que ele é deficiente auditivo ou surdo. Mas existe uma diferença dessas identidades, porque nós não somos diferentes. Então, cada um tem um jeito. Então, existem vários implantados que usam a língua de sinais, que participam da comunidade surda. Existem vários deficientes auditivos que só na língua, que vieram aprender a língua de sinais e participam da comunidade surda. Existem vários implantados que rejeitam completamente a língua de sinais, que acham que é inferior à língua de status, que é a língua portuguesa, e que ele não vai se rebaixar, aí é questão de cada um. Aí ele vai cuidar da vaidade, da arrogância. Então, na semana que vem, na quarta-feira que vem, a gente vai ver essas diferenças culturais, essas identidades, e a gente vai acolher todos, de muito jeito, com amor, com carinho, com paciência, a gente vai ter que ter muita paciência para poder trabalhar com isso, tá bom? Bom, então, esse o recado dessa semana. A autorização de imagem eu volto nessa carta para você pode ler. E nós vamos encerrar fazendo a nossa prece, a nossa querida prece, né? E quem quiser permanecer para assistir a palestra de hoje, eu vou trocar minha blusa, eu vou dar minha blusinha com a empresinha acessível, eu vou poder ficar em pé. De novo, pela próxima vez testou. Então, o que eu vou fazer? Da próxima vez eu não vou gravar a minha aula para poder colocar aqui em frente para passar de ou não. Não, o problema não foi a cabeça. O problema foi o espaço do celular dela. Ou tem que estar interno. Não, aí, por exemplo, da próxima vez eu trago o meu vasinho, boto ele aqui em frente e vai me filmar. E o filho vai colocar uma janela de microfone. Ô Verônica, uma coisa também, diminui um pouco a resolução de gravação, porque senão realmente vai muito rápido. Eu vou fazer isso também. Alguém gostaria de fazer a prece final de hoje? Isso já foi da outra vez. Quem gostaria de fazer? Adriana. Eu quero falar eu olhei para ela. Adriana pode fazer a prece final. Simples, né? É exatamente isso. Então vamos lá. Você quer a Adriana aqui? Não, eu não preciso. Não, tá bom. Não, eu preciso dar aqui o nosso depois isso. Eu estou aqui, vai ver para cumprir. Então, amigos, que bom estarmos aqui, ampliando a nossa capacidade de acolher, entendendo que existem aqueles também que não ouvem, e muitas vezes nós não nos damos conta, entendendo também, claro, que existem muitas possibilidades na nossa vida, mas acolher esses que chegam com essa limitação, com a total falta de condições de viver, é muito importante e empatia. É um avanço da comunidade do nosso movimento. Então, muito obrigada, muito obrigada por esses momentos, muito obrigada a casa, aos funcionários, assim como nós, que gentilmente nos amplia, nos lados dessa visão, desse entendimento acerca das leis, das histórias de exclusão, e que possamos nós fazer a vossa